tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a recuperação alimentar do idoso acamado e alimentação por sonda. Inicialmente, o que é preciso a gente saber? Que o idoso acamado, ele encontra-se em maior risco nutricional. Por quê? Porque ele é mais dependente para a aquisição dos alimentos, mais dependente para o preparo dos alimentos. Além disso, ele pode apresentar doenças crônicas associadas. A quantidade de medicamentos consumidos por ele geralmente é elevada. Há ainda uma perda do poder aquisitivo nessa fase da vida. A questão do isolamento familiar, depressão, as modificações fisiológicas que interferem no apetite, digestão e absorção de nutrientes também ocasionam um maior risco nutricional. Além disso, eles estão sujeitos a algumas intercorrências, como a trombose, a embolia pulmonar, a úlcera por pressão e a pneumonia broncoaspirativa. O idoso acamado, por todos esses problemas já citados, ele tem uma ingestão alimentar reduzida e o aproveitamento nutricional dos alimentos também. E isso pode levar à desnutrição. E a desnutrição pode, por sua vez, agravar ainda mais essa deficiência na ingestão alimentar e no aproveitamento dos alimentos. Para que ele se recupere, qualquer idoso, seja acamado ou não, é necessária a terapia nutricional. Na terapia nutricional, há o planejamento alimentar para ele. Após o planejamento, a execução dessa dieta, o monitoramento e o ajuste. O planejamento é realizado pelo nutricionista, a execução geralmente pelo cuidador ou familiar, o monitoramento também pelo cuidador ou familiar e que vai repassar todas as intercorrências para o nutricionista, seja de melhora ou a intercorrência por algum problema, ou a melhora do quadro nutricional, vai repassar essas informações para o nutricionista que vai ajustar a dieta de acordo com a necessidade. Quais são os tipos de terapia nutricional? Uma delas é a nutrição oral, onde o paciente recebe os alimentos, geralmente na sua forma natural ou minimamente processados, acrescidos ou não de suplementos, somente se for necessário, mas os alimentos são ofertados e o idoso ingere pela boca mesmo. A nutrição enteral geralmente é indicada quando o sistema gastrointestinal está funcionante, quando há uma boa aceitação da alimentação via oral e quando a quantidade e a qualidade dos alimentos oferecidos atendem às necessidades nutricionais e recuperam efetivamente o estado nutricional ou mantêm esse estado nutricional adequado. O que é importante na nutrição oral é que o sistema, através dessa forma de nutrição, o sistema gastrointestinal se mantém funcionante, ou seja, ele não atrofia. E é sempre a via preferencial de alimentação. Outro tipo de terapia nutricional é a nutrição enteral, que é aquela que acontece pela sonda ou ostomia, onde são oferecidos alimentos processados ou dietas industrializadas. Esse tipo de nutrição é indicado quando o sistema gastrointestinal ainda é funcionante, mas há uma intolerância à alimentação via oral. E, além disso, quando a via oral é contraindicada. No caso, por exemplo, da dificuldade de deglutição, da obstrução do canal alimentar, da inconsciência, nesses casos é indicado nutrição enteral também. E quando a ingestão é insuficiente para atender às exigências nutricionais. Esse tipo de nutrição também mantém o sistema gastrointestinal funcionante, mas ela permite, e uma das suas vantagens é que ela permite uma maior oferta de nutrientes. Outro tipo de nutrição é a nutrição parenteral, que ela é feita através de catéteres, ou por catéter venoso central, ou pelo catéter central de inserção periférica. Nesse tipo de dieta são oferecidas soluções compostas por nutrientes. Esses nutrientes eles são oferecidos
de forma que não vai ser processado pelo sistema gastrointestinal, ele já vai chegar no sangue processado. Indicações são, no caso de impossibilidade de nutrição oral ou enteral, e no caso de sistema gastrointestinal não funcionante, além da impossibilidade de colocação de sondas. É indicado também naqueles casos em que os pacientes retiram a sonda enteral por repetidas vezes. Nesse tipo de nutrição, os nutrientes são 100% absorvidos, então não há desperdício nem excreção de nutrientes. O que interessa para a gente nesse momento é essencialmente a nutrição enteral. Quais são as vias de administração da nutrição enteral? Uma delas é a alimentação por sonda, que pode ser a sonda que é colocada no nariz, que a gente chama de naso, ou através da boca, que a gente chama de oro. Aqui na imagem nós podemos ver uma sonda nasogástrica, que ela é introduzida no nariz e vai até o estômago, e uma sonda nasoentérica, que é introduzida no nariz e vai até o intestino. Outra via de administração são as ostomias, onde são colocadas umas sondas diretamente no estômago, que a gente chama de gastrostomia, ou diretamente no jejum, que nós chamamos de jejunostomia. Quais são os tipos de dieta oferecidos nesse tipo de nutrição? A dieta caseira, que é preparada com alimentos naturais, que são liquidificados, coados e administrados pela sonda. Nesse caso, só podem ser utilizados por pacientes que possuem sonda ou ostomia no estômago, no caso da dieta caseira. A dieta pode também ser industrializada, que é aquela pronta, que a gente compra na farmácia ou no distribuidor. Ela é completa em nutrientes, balanceada e tem menor risco de contaminação, porque ela não vai ser manipulada, não vai ser liquidificada, não vai ser peneirada, correndo risco de ser contaminada. Ela sai diretamente da embalagem para o frasco para ser administrado. A industrializada pode ser em pó, que precisa ser diluída em água, pode ser líquida em sistema aberto, que vem pronta para uso e deve ser colocada no frasco descartável, e a líquida em sistema fechado, que ela vem pronta para uso e basta conectar no equipo. Os tipos de administração que podem ser utilizados na nutrição enteral. A administração contínua, onde a dieta é infundida por gotejamento controlado por bomba de infusão durante no máximo 18 horas. E intermitente, onde é administrado cerca de 250 ml de dieta de 5 a 8 vezes por dia. Pode ser realizado de duas maneiras: em bolos, onde a dieta é infundida com auxílio de uma seringa de 50 ml diretamente na sonda, ou gravitacional, onde a dieta é colocada em um frasco suspenso, conectado ao equipo e infundida por gotejamento. O que é necessário? O que de insumo é necessário para a nutrição enteral? A sonda, o esparadrapo, o frasco plástico, o equipo, a bomba de infusão, uma seringa de 50 ml e água filtrada ou fervida. São esses os insumos. Quais os cuidados que a gente tem que ter em relação à nutrição enteral? O armazenamento adequado da dieta, que deve ser armazenada, se for industrializado, de acordo com o que está discriminado na embalagem pelo fabricante. E no caso dos ingredientes que serão utilizados para o preparo da dieta, devem ser armazenados também de forma adequada. E o outro cuidado que a gente tem que ter é com relação ao prazo de validade, tanto da dieta quanto dos ingredientes que a gente vai usar para o preparo da dieta, se ela for caseira. Em relação à preparação para a administração dessas dietas, um cuidado muito importante que se deve ter é em relação à higiene. Higiene dos manipuladores, todas aquelas técnicas que a gente utiliza na manipulação dos alimentos, que vocês já ouviram muito falar disso, devem ser levados em conta pela pessoa que está preparando a dieta caseira para infusão por via enteral. Os manipuladores devem lavar as mãos, além de todos aqueles outros cuidados, com unha, cabelo, barba, se for homem, etc.
Outro cuidado que nós temos que ter é em relação à higiene dos equipamentos. Higiene do local de preparo, que tanto equipamento como local de preparo deve ser lavado com água e sabão e higienizado com álcool a 70%. E higiene em relação à sonda, propriamente dita, que ao término da dieta, após ter infundido todo o volume da dieta, deve ser injetado 50 ml de água filtrada ou fervida com a seringa para limpar os resíduos de alimento e deixar a sonda desobstruída. Em relação à dieta caseira, quais são os cuidados que devem ser levados em conta? Separar, lavar e higienizar os utensílios com álcool a 70% e deixar secar antes de utilizá-los. Preparar somente a quantidade a ser administrada, para que a sobra não seja reutilizada, por conta do risco de contaminação que é muito grande. Outro cuidado é ofertar a preparação em consistência pastosa e fina. A dieta deve ser liquidificada e peneirada para evitar a obstrução da sonda. E utilizar somente água filtrada ou fervida. E ofertar a dieta em temperatura ambiente. Se for muito fria ou muito quente, além de causar alguma obstrução ou defeito na sonda, pode levar o paciente até algumas intercorrências, náusea, algum sintoma gastrointestinal, algum problema. Outros cuidados que a gente tem que ter com a dieta em relação à dieta em pó são separar e lavar os utensílios com álcool a 70%, separar, lavar e higienizar os utensílios com álcool a 70% e deixar secar antes de usá-los, assim como na dieta caseira. Preparar somente a quantidade a ser administrada também e utilizar somente água filtrada ou fervida e em temperatura ambiente para diluir a dieta. E em relação à dieta líquida, se ela for de sistema aberto, que é essa dieta que geralmente vem em caixinha, ou vem num frasco, ou vem na lata, mas que deve ser envasada no frasco plástico descartável para ser infundido no paciente, em relação a essa dieta, deve-se higienizar a embalagem da dieta com água e sabão e álcool a 70%, agitar o produto antes de colocar no frasco, porque geralmente ela fica decanta, alguns componentes decantam e ficam na parte inferior da embalagem. E utilizar a dieta à temperatura ambiente. Se ela tiver sido armazenada numa temperatura mais amena, ela deve ser retirada, por exemplo, na geladeira, ela deve ser retirada e antes da manipulação e deixada em tempo suficiente para que ela adquira temperatura ambiente. Se for uma dieta de sistema fechado, também deve ser higienizada a embalagem da dieta com água, sabão e álcool a 70%, agitar o produto antes de instalar e utilizar a temperatura ambiente, ou seja, os cuidados são praticamente os mesmos. Em relação ao paciente, quais são os cuidados que se deve ter no preparo do paciente para receber a dieta enteral? Se for um paciente acamado, é necessário elevar a cabeceira da cama a 45 graus durante a administração da dieta, manter a cabeceira elevada por 30 minutos após a infusão da dieta, se ela for intermitente, e se a infusão for contínua, manter a cabeceira elevada durante toda a administração da dieta. Então, se a dieta for infundida em 18 horas, o paciente deve passar as 18 horas de infusão da dieta com a cabeceira elevada. Se for um idoso não acamado, ele deve permanecer sentado durante a administração da dieta e 30 minutos após. Caso haja alguma dessas intercorrências que vocês podem visualizar, é necessário chamar o médico, ou o nutricionista, ou o enfermeiro. Caso o idoso acamado apresente náuseas, ou não acamado também, mas que estejam recebendo nutrição enteral. Se ocorrer alguma dessas intercorrências, tem que ser comunicado ao profissional de saúde que está acompanhando. Em caso de náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, caso aconteça uma dessas intercorrências, deve ser chamado um desses profissionais o mais rapidamente possível. Porque pode ser que todos esses problemas sejam causados pela dieta, pela velocidade que a dieta está sendo infundida, ou
ou pelo deslocamento da sonda que estava lá no estômago e pode ter se deslocado, ou pela uma manipulação inadequada da dieta e pode ter sido contaminada, ou por uma interação medicamentosa da dieta, uma interação dos nutrientes da dieta com os medicamentos, que pode causar uma diarreia, por exemplo. Então, todo caso deve ser chamado o profissional responsável pelo paciente. No caso de constipação por mais de 3 dias, também deve ser acionado o profissional de saúde. Em caso de febre, em caso de inchaço da face ou das pernas, no caso da perda de peso, repentina ou não. Porque pode acontecer dessa dieta prescrita, ela ter que ser modificada por conta de uma perda rápida de peso do paciente. Deve ser readequada às calorias que ele está recebendo, a dieta precisa ser modificada para que ele não perca peso e principalmente não perca rapidamente peso. Em caso de sangramento, em caso de rompimento, deslocamento ou saída da sonda, no caso de arroxeamento ou ferimento da região onde a sonda ou onde a ostomia está instalada, e em caso de suspeita de broncoaspiração. O que é a broncoaspiração? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas a broncoaspiração acontece quando o volume gástrico da dieta reflui pelo esôfago, chega até a cavidade oral e é aspirada, respirada pelo paciente. Em vez da dieta descer para o estômago, ela passa vai diretamente para a traqueia e pulmões, que vai prejudicar a respiração e vai trazer muitas complicações para o paciente, que pode ir até a óbito. Então, esse risco de broncoaspiração é muito grande, daí a necessidade do paciente, recebendo nutrição enteral, estar sempre em posição de cabeceira elevada a 45 graus, se ele for acamado, e sentado ou a 45 graus, caso ele não seja acamado, mas se ele estiver deitado, levar a cabeceira. E se ele puder ficar sentado, melhor ainda. Essas foram as nossas referências utilizadas para a elaboração desse conteúdo. Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se encontra durante a semana no fórum e qualquer dúvida podem me chamar.